Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Estamos começando aqui mais uma programação, a restauração de Yeshua, nesse final de noite, né, de sábado. Espero que a palavra fale conosco, né? Acho que vai ser meio polêmica a palavra hoje, mas temos que falar, né? Temos que falar da palavra do jeito que ela é, dentro do seu contexto, né? Porque texto fora de contexto, eu acabo criando um pretexto, né? Alguns irmãos vão entender, outros não, mas que Deus abra o coração de todos e reflitam e depois pesquisem, tá? Eu vou fazer uma rápida oração aqui e a gente já vai para a palavra, tá bom? Senhor Deus e Pai, em nome de Yeshua, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe, meu Deus, esse dia de hoje, meu Pai, esse final de noite. Meu Pai, em nome de Yeshua, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, tire as escamas dos nossos olhos para a Tua palavra, meu Deus. Nos dê entendimento, meu Pai, e que nós venhamos a praticá-la, porque praticando a Sua palavra nós se santificamos, nos separamos, meu Pai. É o que eu te peço, em nome de Yeshua, amém e amém. Meus irmãos, antes de começar, a gente abriu um canal também no YouTube. A gente pega os vídeos daqui e a gente passa lá para o YouTube. O nome do canal lá no YouTube é A Restauração de Yeshua. Se tiver algum estudo que você viu aqui, quiser rever, a gente está colocando os vídeos lá, tá? Se você quiser tirar alguma dúvida, você vai lá no canal, né, do YouTube, canal A Restauração de Yeshua, se inscreva no canal. Se você gostar, compartilhe, porque é a palavra de Deus. Eu não ganho nada ali com aquilo ali não, viu? É só para divulgar a palavra mesmo. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, hoje é polêmica a palavra. Mas, né, que Deus abençoe, que me dê sabedoria para falar da maneira mais simples possível, para que eu e os irmãos possamos entender essa palavra. Se tivesse que colocar um título, eu colocaria assim: Yeshua e a lei alimentar. Será que Deus colocou leis alimentares para nós? Será que eu posso comer de tudo? O que a palavra de Deus diz a respeito disso, né? Então nós vamos ver hoje, através da palavra de Deus, o que Deus fala a respeito disso. Vamos abrir a Bíblia primeiro em João, que estiver acompanhando aí e puder abrir a sua Bíblia, vai ser muito bom, porque tem que acompanhar. Se não puder, estiver ouvindo pela rádio, como eu falei, vai estar aqui no site da rádio e também no canal do YouTube. A Restauração de Yeshua. Vai lá, se inscreva, compartilhe, tá bom? Então vamos agora abrir a Bíblia em João 5. Em João, capítulo 5, a partir do verso...
eu vou ler a partir do verso 45. João 5, a partir do verso 45, diz assim: Não pense que serei o acusador de vocês perante o Pai. Sabe quem os acusará? Moisés, aquele com quem vocês contam. Se vocês realmente crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não crerem no que ele escreveu, como poderão crer no que eu digo? Meu irmão, eu sei que muitas das vezes já foi falado para vocês que a lei foi pregada na cruz, no madeiro e por aí vai. Bom, meus irmãos, isso é um erro teológico, uma falta de conhecimento. Hoje, até o que não é crente, ele vive a lei de Deus. Tem muito crente aí que você conhece que ele não assassina ninguém, que ele não adultera, que ele honra o pai e a mãe. Então é o que? É lei. E da onde que vem essa lei? Da onde que a humanidade tira essa lei? Da palavra de Deus, dos 5 livros chamados livro de Moisés. Mas ali é a palavra de Deus. Deus mesmo fala, o próprio Deus fala para Abraão, fala assim: Abraão seguiu as minhas leis, os meus mandamentos e os meus estatutos. E o próprio Cristo está falando aqui: se vocês não crerem no que Moisés escreveu, vocês não creem em mim. Então você precisa crer no que Moisés escreveu. Você precisa de andar de acordo com o que Moisés escreveu. Por isso que até o próprio apóstolo Paulo fala: eu sigo o caminho, que é Cristo, de acordo com a lei e os profetas. Você tem que estar de acordo com a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que você conhece, e os profetas. Porque senão você não está de acordo com a palavra de Deus. Você tem a fé, mas a sua fé está uma fé manca. Era para você estar vivendo uma plenitude maior da parte de Deus, mas por causa desse erro teológico que você está vivendo, que foi passado para você assim, e eu não estou condenando quem passou, porque foi ensinado para ele assim também. Então precisa rever alguns conceitos, alguns pregadores, né? Porque a gente precisa andar de acordo com a lei. E Deus deixou leis alimentares para nós seguirmos. E vou repetir, não sou adventista e não tenho nada contra os nossos irmãos adventistas, mas no que eles acertaram, eu vou falar que eles não acertaram porque eles são adventistas? Acertaram. Então nós vamos ler agora Levítico 11. Quem puder abrir a sua Bíblia em Levítico 11, nós vamos ver o que a palavra de Deus diz dentro do seu contexto. Porque se eu tirar texto de contexto, vou repetir isso aqui 1 milhão de vezes, mas tem que ser repetido, infelizmente, porque é tirado o texto de contexto. Pega um versículo isolado e fala: olha aqui, ó. E se esquece que dentro onde aquele versículo está, existe um contexto. Então eu vou ler aqui Levítico 11, Deus falando sobre o que você pode comer de animal e que não pode comer. E não adianta também culpar nossos irmãos lá na China, que eles comem de tudo. Tem chinês cristão. Aí sabe o que ele vai virar para você e vai falar? Já que é para tirar tudo de contexto, ele vai olhar para você e vai falar assim: eu como cachorro, porque cachorro pro chinês é alimento. Para mim, para você não é, mas para ele é. Ele vai olhar para você e falar: mas Jesus purificou todos os alimentos. Você vai falar o que para ele? Então, meus irmãos, tá vendo como tirar texto de contexto cria uma confusão? Mas vamos lá. A palavra de Deus diz assim: Adonai disse a Moisés e a Arão: fala ao povo de Israel: estas são as criaturas vivas que vocês podem comer. Dentre todos os animais da terra, qualquer um que tenha o casco fendido, totalmente dividido e rumine, esses animais serão consumidos. No entanto, não comam os animais, não comam os que apenas ruminam.
ou que possui só o casco fendido. Por exemplo, o camelo, o coelho e a lebre são impuros para vocês, pois eles ruminam, mas não têm o casco fendido. Ao passo que o porco é impuro para vocês, pois, apesar de ter o casco separado, é totalmente dividido, não ruminam, não comam a carne deles e nem toquem em suas carcaças. Eles são impuros para vocês. De tudo que vive na água, comam o seguinte: tudo que está na água e possui barbatanas e escamas, e quer entre mares e quer entre rios, podem ser comidos. No entanto, tudo que existe em mares e rios sem barbatanas e sem escamas, e todas as pequenas criaturas aquáticas e as criaturas que vivem na água, isso é detestável. Sim, esses serão detestáveis a vocês. Não comam suas carnes e abominem a sua carcaça. Tudo o que na água não possui barbatanas e escamas é detestável a vocês. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas falam assim, costumam-se falar o quê? Só do porco. Porque realmente, dentro da palavra de Deus, meus irmãos, porco não é alimento. Sinto muito se você gosta de um bacon, de uma feijoada, mas eu tenho que falar o que está na Bíblia. Não é alimento para você. Aí tem outros animais também aqui, vamos supor, o camarão, que é mais falado do porco. O camarão não é alimento, caranguejo não é alimento, tatu não é alimento, morcego, como é comido lá na China, não é alimento, cachorro que eles comem também não é alimento. Então, várias coisas, meus irmãos, dentro da palavra de Deus não é para você comer. E tem um propósito para isso, meus irmãos. Não é, eu creio que isso não tem nada a ver com saúde. Porque tem até um testemunho do irmão que falou que tinha um irmão que comia porco, viveu 99 anos. E o que não comia porco, viveu 60 anos. Mas isso é algo espiritual. Isso traz uma impureza para você espiritual. Você comer esse tipo de alimento. Não é nada, apesar de que, uma vez pesquisando, e peixe, não tem aquele peixe de couro, cação é peixe de couro, mas o que? Pintado, né? Mandi. Eu pesquisando, Deus é sábio, meus irmãos, no que Ele faz. Eu pesquisei que esses peixes de couro, todas as impurezas, todas as toxinas da água, a carne dele absorve aquilo. Já o de escama, que Deus manda você comer peixe que tem escamas, a escama filtra as impurezas e não deixa penetrar na carne do peixe. Você está vendo? Deus é maravilhoso. Deus como eu sempre digo, isso aqui é um manual de instrução. Isso é um manual de instrução. Siga o manual de instrução. Mas vamos lá. Continuando aqui, eu vou pular alguns versículos, porque senão vai tomar muito tempo. Eu tenho que ir para outros textos. Então vocês viram, tem animais que você pode comer. É só você ler Levítico 11 que vai informar para você. Repito, Levítico 11. E animais que você não pode comer. Por quê? Olha só o que acontece se você comer desses animais. Olha aqui, está no verso 43. Agora Levítico 11, verso 43. Vocês não devem tornar-se detestáveis por causa de nenhuma dessas criaturas que enxameiam e rastejam. Não se tornem impuro com elas. Não se maculem com elas, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Você está vendo o que Deus está falando aqui? Esse tipo de alimento torna você impuro. Queira você ou não, torna você com máculas, com mancha perante Deus. Então quer dizer, você poderia estar vivendo uma totalidade, uma plenitude com Deus maior, mas por causa dessa pequena barreira espiritual, o porquê eu não sei, Deus só fala para não comer. Se Deus falou para não comer, não coma. Por quê? Porque você vai se tornar impuro
como diz a palavra. É Deus falando, não sou eu, é a palavra dele que diz. Mas o ser humano sempre arruma um jeitinho, né? Sempre arruma um jeitinho para distorcer a palavra de Deus. E distorcem a palavra de Deus para a sua própria destruição. Vamos lá em Marcos 7, meus irmãos. Vamos em Marcos 7. Marcos 7. Que eles pegam esse texto aqui, Jesus falando com os fariseus. Tiram esse texto do contexto para falar, tá vendo? Jesus liberou tudo. Em primeiro lugar, você tem que saber quem é Jesus, né, meus irmãos? Geralmente eu falo assim para as pessoas: Jesus é judeu? Eu pergunto, né? É israelita, é judeu? As pessoas falam, sim, Jesus é judeu. Eu falei, mas ele pode ser um judeu que não pratica a palavra de Deus. Ele pratica, segunda pergunta, Jesus pratica a palavra de Deus? Ele, sim, ele mesmo falou que veio para cumprir a lei, para praticar. Eu falei, opa, aí já começa. Aí eu faço uma outra pergunta, Jesus era rabino? Isso, Jesus era rabino. Eu falei, então pergunte para um rabino, se você conhecer algum, o que é alimento para um rabino. Pergunte para um rabino o que é alimento. Jesus ele é um rabino, porque ele está vivo. Ele é o maior rabino que existiu, o rabino Mor, o maior rabino que existiu. Mas pegam esse texto aqui de Jesus aqui, ó, e distorcem essa palavra aqui. Está escrito assim, Marcos 7, a partir do primeiro versículo, está escrito assim: e os fariseus e alguns mestres da lei provenientes de Jerusalém se reuniram com Yeshua, com Jesus, e viram que alguns de seus discípulos comiam tendo as mãos ritualmente impuras. Nessa tradução aqui, isto é, sem realizar, eu vou ler aqui a palavra em hebraico aqui do ritual que era feito, Netilat Yadaim, porque os fariseus e de fato todos os habitantes de Judá mantinham a tradição dos anciões, não comer a menos que tivessem realizado a lavagem ritual de mãos. Então, quer dizer, essa passagem aqui é muito conhecida. Aí, no fim aqui da passagem, diz assim: e Jesus purificou todos os alimentos. Aí a pessoa pega esse versículo isolado, e Jesus purificou todos os alimentos, para dizer que tudo que ela come, inclusive o porco, o rato, sei lá mais o que ela come, tá vendo? Jesus purificou o alimento. Meu filho, você tem que entender que alimento para Jesus é o que está escrito em Levítico 11. Aquilo é alimento para Jesus. Então, por isso que Jesus fala, o que entra é puro. Porque o que está em Levítico 11 falando, ó, isso aqui você come, é purificado por Deus. E o que Deus fala assim, não coma, isso você não come. Mas as pessoas gostam de distorcer a palavra de Deus. Leia o contexto aqui, que você vai entender do que Jesus está falando. É um ritual que tinha de se lavar as mãos, não sei se era, se não me engano, 7 vezes cada uma. Era esse ritual. Você acha que se Jesus estivesse comendo lá um javali com os discípulos dele lá, os fariseus iam olhar e falar, seus discípulos estão comendo um animal imundo ali? E você não fala nada? Não, meus irmãos, é uma tradição, no ritual de lavar as mãos. Era sobre isso o debate ali, não era sobre alimento. Porque todo alimento que eles estavam comendo era alimento puros. É os alimentos, os animais que está lá descrito em Levítico 11 para eles comerem. Mas essa palavra, infelizmente, de Jesus, tiram esse texto de contexto. Nós vamos ver ainda outros textos fora de contexto aqui que foram tirados da palavra de Deus. Então, agora nós vamos tocar vou pedir para o meu amigo Guilherme tocar um louvor aqui. Depois nós vamos voltar com outros textos falando sobre alimentos fora do seu contexto. Aí cria grande confusão. Mas vamos ouvir um louvor. Daqui a pouco a gente volta aí com a palavra de Deus. Amém?
som da tua voz falando a mim. Tão perto quase posso te tocar, como um segredo que eu sempre quis alguém pra contar. Fiel pra terminar o que começou, eu não posso parar aqui. Cada passo que eu dou é pra te alcançar. És o caminho que eu decidi trilhar ao tocar o fogo do monte, o fogo do altar. O Filho do Homem vem com brasas vivas. Ao Rei toda força e majestade, pois digno, digno é, digno, digno é. Amém, seja feita a tua vontade, meu Jesus, não tarde por Palavras não descrevem o teu amor, nem o abraço que eu recebi. Deitado no teu colo eu posso sonhar com a estrada que eu nunca imaginei um dia andar. Agora que o grande construtor fez a escada eu vou subir. Quem quiser ver junto, ouça Deus chamar. Aos anjos e aos teus santos eu quero me juntar pra cantar que outro igual não houve, outro não haverá. Vontade, meu Jesus, não tarde por vir. Ao Rei toda força e majestade, pois digno, digno é, digno, digno é. Amém, seja feita a tua vontade, meu Jesus, não tarde por vir. Santo
paz, meus irmãos, estamos de volta aqui, glórias a Deus. Então a gente viu antes do louvor que tiraram aquela passagem que era um ritual de lavagem de mãos de Jesus, né? E Jesus, está escrito, né? Jesus purificou todos os alimentos. Isso, alimento. Você tem que saber o que é alimento para Jesus. Como eu disse antes, Jesus é um rabino. E rabino segue leis alimentares de Levítico 11. Queira você ou não. Aí você vai ter que reclamar com Deus que inspirou Moisés a escrever Levítico 11. Bom, mas continuando. Mais um texto que é tirado do seu contexto. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Essa aqui é demais, meus irmãos. Essa aqui dá vontade de chegar para a pessoa e falar: por acaso você acha que eu sou doido? Que eu não sei o que eu estou lendo aqui? Dá vontade de perguntar, viu, meus irmãos? Me desculpe a sinceridade. Dá vontade de falar: você é maluco? Você está lendo... O que é que você está lendo aqui? Porque eles pegam só esse trechinho. Eu vou ler aqui, Atos 11, o pequeno texto que eles pegam. Olha o que eles pegam aqui, ó. Atos 11, verso 7. Então ouvi uma voz me dizendo: levanta-se, Pedro, mata e coma. Pedro, aqui todo mundo sabe, né, meus irmãos? Teve a visão, Pedro caindo no sono, teve a visão. Olha o que Pedro vê. Eu vou ler a partir do verso 4. Tá assim, ó. Em respostas, Pedro começou a explicar detalhadamente o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Iafo orando, em êxtase tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelos 4 cantos. Ele desceu até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e vi animais quadrúpedes, animais de caça, criaturas rastejantes e aves ariscas. Então ouvi uma voz me dizendo: levanta-se, Pedro, mate e coma. Aí Pedro diz: eu disse não, Senhor, de jeito nenhum, jamais algo impuro entrou em minha boca. Ué, lá em Marcos 7 as pessoas não falam para você que Jesus purificou todos os alimentos? Como é que Pedro aqui, lá em Atos, lá na frente, Jesus já tinha ascendido aos céus, subido aos céus? Pedro está falando que nunca entrou nada impuro na boca deles. Você está vendo como tirar texto de contexto cria uma confusão? Cria uma bagunça na cabeça das pessoas? Meus irmãos, leia Atos dos Apóstolos inteiro. Eu não sei se... assim... eu não sei se dá tempo de eu ler aqui tudo. Eu vou tentar ler tudo aqui para vocês entenderem do que Deus está falando aqui com Pedro. Bom, eu vou ler aqui E esse sonho começa a incomodar Pedro. Mas a voz falou do céu outra vez: pare de tratar como impuro o que Deus tornou puro. Isso aconteceu 3 vezes e então foi tudo recolhido aos céus. Aí chegam 3 homens, né? Eu vou resumir aqui. Chegam 3 homens e vão com Pedro para outro lugar, tal. Aí, deixa eu ver aqui qual o verso que tá. Bom, vou resumir aqui. Leia Atos 11 que você vai ver. Aí Pedro chega e Pedro começa a pensar sobre esse sonho que ele teve. Aí chega uma hora que Pedro fala, entende. Aí Deus manda Pedro lá na casa dos gentios, lá, porque o gentio não judeu, para um judeu do primeiro século, essa pessoa era uma pessoa imunda. Aí mostra para Pedro o que Deus está fazendo no meio dos gentios, dos não judeus, o trabalhar, o mover de Deus na vida das pessoas. Aí Pedro entende o sonho, ele fala, agora eu entendi os sonhos, Deus está falando para mim é dos gentios aqui. Você está vendo, meus irmãos, quando você lê o contexto inteiro, você entende a palavra de Deus. Agora se eu ficar tirando um versinho, não, eu não sou contra a pessoa pegar um verso aqui e falar, mas esse verso não pode ferir o contexto que ele está. Então Pedro entende o sonho depois de um tempo e fala assim, agora eu entendi. Não tem nada a ver com animal imundo. Deus usou aquilo ali para mostrar o quê? Que os não-judeus também eram usados pelo Eterno. Você entendeu, meus irmãos? Leia Atos 11 inteiro que você vai entender isso aí. Você vai ver o próprio Pedro falando sobre isso aí.
Mas geralmente as pessoas tiram isso de contexto, aí cria aquela confusão na sua cabeça e fala: ah, você pode comer de tudo, coma de tudo. Se você comer de tudo, meus irmãos, você fica impuro perante Deus. Essa é a realidade. Eu não tô aqui para mentir para vocês, não tô aqui para isso. Mas repito, ninguém está impondo nada para você. Eu só estou expondo um fato bíblico. Aí é com Deus e você. Deus não obriga ninguém, pelo contrário, Deus é educado. Tanto o próprio Deus fala, né, se você quiser. Deus não vai descer do céu e falar: ó, isso aqui você come, isso aqui você não come. A palavra dele já diz. Quem vai praticar a palavra, querer praticar, é você. Você que vai querer se você vai fazer ou não vai. Bom, mas continuando, tem mais ainda. Tem mais texto fora de contexto. Vamos para Atos 15. Atos 15 não, é Atos 15 mesmo. Atos 15. Essa aqui também essa é clássica, hein? Essa aqui é clássica. Atos 15, a partir do verso 19. É o seguinte, isso aqui é chamado de o Concílio de Jerusalém. Tinha os irmãos lá, né? Tinha Tiago, que era o cabeça, Pedro e tal, e todos os irmãos ali, judeus ali reunidos. E eles estavam vendo que os não-judeus estavam adentrando a fé, né? Crendo em Deus e crendo no enviado de Deus, no Filho de Deus, o nosso Senhor Yeshua, nosso Senhor Jesus. Bom, só que o não-judeu não conhecia a palavra de Deus. Então ele tinha certas práticas que ele tinha que deixar de fazer. E Tiago, com a sabedoria incrível que Deus deu a ele, Tiago fala: aí tá aquela discussão, circuncida, judeu, não circuncida, tal, tá. Lê Atos 15 todo que você vai ver. Lê o contexto todo ali. E Tiago pega e fala assim: não, opa. Tiago bate na mesa e fala: pera aí, calma aí. Não vamos pôr um jugo pesado sobre eles. Aí Tiago começa aqui no versículo 19. Portanto, minha opinião, Atos 15, verso 19, é a de que não devemos pôr obstáculo no caminho dos gentios, que estão se voltando para Deus. Em vez disso, devemos acrescentar-lhes uma carta para informá-los de que se devem abster das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, do que foi estrangulado e do sangue. Tiago é incrível. Ele fala assim: olha, se abstenha do ídolo, da idolatria. Você que está entrando na fé, você está começando agora, você não sabe de nada, você está entrando. Eu não posso pôr 1000 coisas para você fazer, porque você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque você não sabe nem o básico. Aí Tiago fala: olha, falar para ele se abster da idolatria, da fornicação, da carne sufocada, que é carne com sangue, e do sangue. Do sangue é o quê? O assassinato. Ele tem que parar no mínimo essas 4 coisas. Isso aqui é a base para um não judeus que está entrando na fé. Mas alguns líderes aí só leem até aqui. Tá vendo? Ó? Pode fazer só essas 4 aqui, não precisa fazer mais nada. Dá vontade de falar para eles assim: Senhor, Senhora, pare de tirar texto do contexto, continue lendo. Leia mais um versículo. Olha o que Tiago continua falando aqui, ó. Verso 21. Porque desde os tempos antigos Moisés é anunciado em todas as cidades, e suas palavras são lidas na sinagoga a cada Shabat, a cada sábado. Então quer dizer, o que Tiago está querendo dizer com isso? Que Moisés é lido nas sinagogas todo final de semana, a palavra é pregada lá. Moisés é o sinônimo de lei, né? Tiago está querendo dizer assim, ó: fale para eles, para o não judeu que está entrando na fé, praticar essas 4 coisas aqui. Isso aqui é a base. Eles têm que se livrar da idolatria, da fornicação, da carne com sangue e do assassinato. Por quê? Porque eles vão continuar indo para a igreja e vão continuar aprendendo a palavra de Deus. E cada coisa que eles vão aprender, porque Moisés é ensinado lá, eles vão colocando em prática. Então eles sabiam 4, aprenderam mais uma, vão fazer 5.
Aprenderam mais uma coisa na palavra de Deus, vão fazer 6. E assim por diante. Mas eles só pegam esse versículo 19 aqui e o 20 e fala só esse aqui e acabou. E o 21, esqueceu de falar? Aí fica fácil, né? Fica fácil pregar desse jeito. Tirando o texto do seu contexto. Essa aqui é mais uma clássica. Dá vontade de falar, olha, o que o Tiago está falando aqui é para quem está adentrando a fé, meu irmão. Para quem está começando agora. É o básico. A pessoa precisa largar isso aqui logo de vez, de cara. Assim que entrou na fé. E aos pouquinhos ela vai vendo a palavra de Deus todo sábado, ou toda quinta, ou toda terça, onde ela aprende a palavra de Deus. E ela vai aprendendo mais e vai pondo mais em prática na vida dela. É assim. Isso chama-se texto dentro do contexto. Agora eu ficar pegando o verso isolado aqui, tô querendo enganar quem? Em primeiro lugar, eu vou estar enganando a mim mesmo. Porque Deus vai olhar e falar assim, ó, você sabe que você está tirando de contexto aí, né? Você sabe, né, Ricardo? Então você está se enganando e enganando quem está te ouvindo. Então, como eu não estou aqui para isso, não fui chamado aqui para isso, eu vim aqui para chamar o que tá para te falar o que está na Bíblia. Pode até doer, pode até confrontar, né? Porque foi te ensinado a vida inteira que Jesus purificou todo o alimento. Claro que ele purificou todo o alimento. O que é alimento para Jesus? Vou repetir, leia Levítico 11, aí você vai saber que animal que você pode e que você não pode comer. Seja santo, porque Deus é santo. Se purifique. Quanto mais santo, mais purificado, mais separado você estiver, mais próximo de Deus você vai estar. Mas, repito, não estou impondo, só estou expondo um fato bíblico para você dentro do contexto. Quem estiver chegando agora na rádio aí, tá gravado aqui o programa depois. Na rádio. Tem o canal também, eu vou pôr esse vídeo lá no canal do YouTube. O nome do canal do YouTube é A Restauração de Yeshua. Vai lá, se inscreva no canal. Se você gostar, compartilhe. Tire suas dúvidas lá. Acompanhe, porque às vezes você está na rádio, dentro do ônibus, ou no trabalho, não dá para acompanhar, né, com a Bíblia. Bom, agora essa outra aqui também, essa é boa também, hein? Outro texto tirado do seu contexto. Vamos para 1 Coríntios 10, 25. Pior que as pessoas tiram do contexto, eu acho que elas nem se ouvem o que ela está falando. Então tá falando, mas você, me desculpa, meu irmão, você é meio doido. Você não está ouvindo o que você mesmo está falando, você não está ouvindo. Você não consegue nem se ouvir. Complicado. Bom, mas vamos lá. 1 Coríntios 10, 25. Olha só, está escrito assim: coma o que se vende no mercado. Em algumas traduções está no açougue, mas aí o açougue, meus irmãos, seria um anacronismo. Não existia açougue nessa época aqui, no primeiro século. Existia mercados, eram mercados. Como o que se vende no mercado, sem suscitar questão de consciência. A pergunta que você deve fazer para você mesmo, meu irmão. Eu dou até risada, de vez que eu estou conversando com minha mulher, eu pego a Bíblia, a gente está conversando, aí eu falo assim: você come tudo? Minha esposa, o nome dela é Janete. Janete, você come tudo que vende no mercado? Você come, vamos supor, não sei nem se existe, né? Antigamente, quando eu era criança, minha mãe mandava eu comprar aquelas barras de sabão Rio. É sabão Rio, se não me engano, no vermelho. Você pega uma barra de sabão que tá no mercado, que tá falando para comer tudo que tá no mercado. Você pega uma barra de sabão lá, gostoso essa barra de sabão, hein? Delícia, porque é para comer tudo que tá no mercado. Dá vontade de falar, meu irmão, Paulo tá falando aqui para você comer tudo que tem no mercado, que dentro da palavra de Deus é puro, é purificado por Deus, é purificado pela palavra de Deus. É isso que Paulo está falando. Coma tudo que tem no mercado que é puro, que é
para você comer, que serve de alimento, que a palavra de Deus diz que é alimento. Aí, mas continua aqui o texto, calma. Porque a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Se algum incrédulo o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma tudo que é posto na sua frente sem suscitar questão de consciência. Aí a pessoa fala, você tá vendo? É para comer tudo que pôr na sua frente. Então quer dizer que se a pessoa pôr um rato lá com salada, aí você vai comer. Colocou na sua frente lá, você come. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Tá falando, a própria palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Se um incrédulo, porque geralmente o que o incrédulo muitas das vezes faz? Consagra aquilo a outros deuses, mas você não sabe o que foi consagrado. Então você chega lá, a comida é uma comida pura, que dentro da palavra de Deus foi purificado pela palavra. A palavra fala, isso aqui você come. Aí tá lá um cordeiro. Você tá na casa do camarada, o camarada é incrédulo. Aí você vai falar, ó amigo, você consagrou isso aqui a algum ídolo? Você não vai fazer isso. Você vai comer sem questão de consciência. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Mas a pessoa fala assim, ó, tá vendo? É para comer tudo o que tiver na mesa. Dá vontade de falar, irmão, é que eu não vou falar aqui, meu irmão, mas dá vontade de falar. Então se colocarem um prato de... Pô, deixa eu ficar quieto. Eu já ia falar aqui que ia colocar um prato na frente dele. Falei, você vai comer? Sem falar nada, sem questionar nada? Então Paulo tá dizendo assim, olha, se colocarem algo que é purificado pela palavra de Deus, um alimento lícito perante Deus, você coma sem questão de consciência, mesmo na casa do incrédulo. É isso, mas as pessoas costumam tirar texto do seu contexto, aí vira uma bagunça. Vira bagunça. Bom, mas agora vamos para Isaías 66. Isaías 66. Isaías 66. Antes de eu chegar lá, meus irmãos, é isso, meus irmãos. A gente tem que entender a palavra do jeito que ela é. É difícil. Para mim foi difícil, sabe por quê, meus irmãos? Eu vou explicar para vocês. Porque eu aprendi dessa maneira, texto fora do seu contexto. Mas depois que eu comecei, quando eu li Atos 11, que eu citei aqui para vocês, eu falei, deixa eu ler Atos 11 inteiro. Que é a passagem lá que Pedro vê o lençol cheio de animais impuros. Eu falei assim, eu vou ler tudo hoje. Quando eu li tudo, que eu vi que lá no final não tinha nada a ver com animal impuro, a interpretação daquele sonho, que era pessoas que não eram israelenses, não eram judeus, que Deus estava falando. Eu falei, meu Deus, mas aqui não tem nada a ver com alimento, aqui tá falando de pessoas. Aí tinha um irmão mais velho na fé, né? O irmão chegou e falei, irmão, essa passagem aqui, de Atos 11 aqui, não é alimento, aqui é pessoas. A interpretação do sonho aqui de Pedro aqui, lá no final, a gente vê que é pessoas. Ele falou, é isso mesmo, Ricardo. Não tem nada a ver com alimento, é pessoas mesmo. Então quando você começa a ler dentro de um contexto, a sua visão é outra. Você começa a entender a Bíblia do jeito que ela é, para ser entendida. Mas, mais uma vez vou repetir, não estou impondo nada para você. Que Deus fale ao seu coração. Só estou expondo um fato bíblico. Tem coisas que você come que perante Deus não é alimento. Goste você ou não. Goste você ou não. E outra coisa, se eu agradar todo mundo, aí vai ser estranho, viu? Aí, porque Jesus mesmo falou, ai de vós quando todos de vós disserem bem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Tá aí uma coisa que eu não quero ser, é falso profeta. Profeta é aquele que fala a palavra de Deus, e que eu fale ela da maneira que tem que ser falada. Bom, mas vamos lá para Isaías 66. Isaías 66. Isaías 66.
Isaías 66, verso 17. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Isaías 66, verso 17. Quem se consagra e se purifica para entrar nos jardins e segue quem já esteve lá, mas come do porco, répteis e ratos, será completamente destruído, diz o Senhor. Vou repetir aqui. Aqui está escrito aqui, diz o Ricardo? Ou diz o Senhor? Deixa eu repetir aqui, eu acho que eu não li direito. Quem se consagra e se purifica para entrar nos jardins, segue quem já esteve lá, vírgula, e come carne de porco, répteis e ratos, será completamente destruído, diz o Senhor, pois eu conheço suas obras e seus pensamentos. Então você está vendo, meus irmãos? A palavra de Deus dizendo. Eu expus aqui, meus irmãos, fatos dentro do seu contexto. Se a palavra de Deus fala para você não fazer, não faça, não coma. Não por medo, mas porque você sabe que você vai agradar o coração de Deus. Não é por medo, eu não vou comer porque eu tenho medo do que Deus... Não. Faça para agradar o coração de Deus, porque isso alegra a Deus. Fala assim, aquele meu filho, aquela minha filha, se esforça para obedecer a minha palavra. Faz por prazer, por amor. Não porque ela está com medo de mim. Não porque ele está com medo, mas é por amor à palavra. Então, meus irmãos, vamos voltar lá agora para onde a gente começou, né? A gente começou em João 5,46, né? Jesus falando que quem não ouve Moisés e que Moisés escreveu não ouve a ele. E depois a gente foi para Levítico 11, onde mostra, né, os animais puros e impuros, né? E o que acontece quando a gente se contamina com esse tipo de animal que dizem que é para você que é alimento, mas não é. A palavra de Deus diz que não é, não sou eu, é a palavra. Então vamos lá. Ver aqui o que a palavra de Deus diz. A pessoa que Levítico 11, a partir do verso 40. Mas o bom é que você leia Levítico 11 inteiro. Depois se você puder rever esse vídeo, reveja de novo, tá bom? Levítico 11, 40. A pessoa que comer a carne da carcaça ou carregar a carcaça, lavará suas roupas e estará imunda até a tarde. Então quer dizer, você estará impuro até a tarde. Toda criatura que enxameia sobre o solo é algo detestável, não será comida. Tudo que se move sobre o estômago, anda sobre as quatro patas ou possui muitas patas, todas as criaturas que enxameiam sobre o solo, não as comam, pois são algo detestável. Você não se devem tornar detestáveis por causa de nenhuma dessas criaturas que enxameiam e rastejam. Não se tornem impuros como elas, não se maculem como elas, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagre-se e sejam santos, pois eu sou santos, e não se maculem com nenhum tipo de criatura que enxameie e se move junto ao solo. Pois eu, o Senhor, que os trouxe da terra do Egito para ser seu Deus. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Meu irmão, seja santo. Pratique essa palavra. Coloque essa palavra na sua frente. Ande de acordo com a palavra. Medite nela de dia e de noite. Já está acabando meu tempo aqui. Passou muito rápido. Eu agradeço a Deus por mais esse dia. Vou fazer uma rápida oração. E eu torno a repetir.
tem um canal no YouTube, o nome do canal chama-se A Restauração de Yeshua. Vai lá, se inscreva no canal. Se você gostar do que tem lá, compartilhe e que Deus abençoe o nosso fim de noite. Vou fazer uma oração e até sábado que vem, se assim Deus permitir. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Yeshua, meu Deus, muito obrigado por essa palavra, meu Deus. Que nós venhamos a colocá-la em prática nas nossas vidas, porque o Senhor é santo e o Senhor quer que nós nos santifiquemos, Pai. Então, em nome de Yeshua, meu Deus, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado na terra, porque toda a terra está cheia da sua glória, meu Pai. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa noite. Em nome de Yeshua, amém e amém.